Oi, amados do Pai. Você acha que o feito é melhor do que o perfeito? Neste vídeo eu vou mostrar para você o que Deus pensa dessa frase. Fica comigo até o fim, entenda o significado de fazer as coisas com excelência. Eu sou a Cristiane Oliveira e te convido a me seguir para acompanhar todas as reflexões que nós fazemos diariamente sobre este GPS, que é a Palavra de Deus, que vai nos levar de volta para casa. Então eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. E aí, pronto? Pronta para começar e tirar insights incríveis dos capítulos de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Êxodo 25, 26 e 27, 3 e 1, tá? Bom, eu quero te falar também que nos capítulos anteriores, o quanto Deus se preocupa com a criação dele, com os detalhes terrenos. Deus é a favor da propriedade privada, ele não é socialista e é contra aqueles que invadem propriedade e usurpam o direito do resultado do trabalho humano, direito à sucessão e à hereditariedade. Isso está muito claro na lei de Deus, que nós vimos nos últimos capítulos, né? Nós vimos também o quanto ele se preocupa com os bois, com os jumentos, com as vacas, com a colheita, com o nosso corpo, com o que fazemos com o nosso corpo. Nós vimos também, através da lei, o zelo que ele tem com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros e com o julgamento justo. Pouca coisa que a gente tem visto no nosso país, não é verdade? Como eu disse também no último vídeo, para andar na presença do Senhor não pode ser de qualquer jeito, né, gente? E nesses 3 capítulos que a gente vai ler hoje, nós vamos ver como são precisas as instruções para os materiais, para a medida dos tabernáculos e os móveis. E isso nos mostra a atenção desse Deus, que é um Deus de detalhe. Ele dá a excelência da obra, que é dedicada ao sagrado. A gente vai ver também assim, instruções detalhadas e minuciosas que Deus deu para Moisés durante os 40 dias e 40 noites que ele ficou na presença do Senhor, lá no Monte Sinai. Ou você também pode chamar esse monte de Monte Horebe, porque este monte tem esses 2 nomes, Sinai e Horebe. Deus pede que as ofertas para a construção do tabernáculo venham assim dos corações dispostos. Isso destaca a nossa generosidade em contribuir. Vamos começar no capítulo 25? Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estolo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Que incrível, né? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Nossa, gente, isso é incrível, né? Nós vimos aqui que a construção do tabernáculo é assim um espaço sagrado, uma cópia do que Deus mostrou para Moisés lá, o seu trono no céu, sustentado por 2 colunas, justiça e misericórdia. E o Senhor passou assim as medidas perfeitas de tudo que Moisés precisa criar na terra. O tabernáculo é assim um modelo do que tem lá no céu. E essa construção vai ser feita através do esforço coletivo, unindo o povo assim
com as suas ofertas em prol de um propósito comum e muito significativo. Aqui Deus começa com uma lista de tudo que vai ser usado, de tudo que é necessário. Vamos continuar? Então vamos lá. A gente vai agora para a arca, tá? Bom, também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Dentro da arca vão estar as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, com a lei que Ele criou para nós, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Agora vamos continuar, vamos lá para o propiciatório, tá? Bom, farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha que interessante, gente. As especificações em relação aos materiais usados, a madeira de acácia e o ouro, nos mostram a importância de construir algo que seja assim durável e digno do propósito para que vai servir, né? Isso também nos chama a atenção da importância de investir naquilo que é perene. E entre os querubins que vão estar ali, né, falando santo, santo, santo para Deus todos os dias, não tem nada no meio. Sabe por quê? Porque na verdade tem tudo. Porque tem a majestosa presença de Deus, de onde Ele vai falar ao seu povo e estará com eles, na presença deles. Vamos agora para o próximo item, tá? Bom, também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes,
para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças, em que hão de oferecer-lhes libações, de ouro puro as farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Você viu que cada item está assim carregado de um significado simbólico, apontando para a presença constante de Deus. A gente viu aqui que as detalhadas descrições nos mostram que a estética, né, podem proporcionar assim, uma experiência assim, sobrenatural para cada um de nós, né? Vamos agora para o candelabro, tá? Bom, farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de cada lado, e 3 do outro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta com 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Gente, as instruções do candelabro de ouro mostram assim a luz como símbolo da presença constante de Deus. Isso pode ser visto assim como uma metáfora para iluminar o caminho dos outros. E a gente poder refletir Deus através das ações cotidianas e verificar essa luz maravilhosa. Vamos lá agora para o capítulo 26, tá? Bom, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com as quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás a parte de 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. A sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda.
Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro lado, do que sobejar do comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar das tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido com querubins, o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás no lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. Uau! Do véu que separa o santo dos santos do resto do tabernáculo, simboliza a santidade e o respeito ao espaço
dedicado à presença divina, nos ensinando a importância de reconhecer e de respeitar a grandiosidade do nosso Deus, porque Ele é poderoso, é glorioso, é majestoso. Vamos lá para o último capítulo, 27 agora? Bom, farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e os cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-se-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrei no monte, assim o farás. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino, retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortina de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Uau, gente! As instruções para o altar é assim o sacrifício em relação a Deus. E isso simboliza o arrependimento e a dedicação. Esse conceito transcende a ideia do compromisso e a dedicação pessoal, são fundamentais
no nosso compromisso pessoal, né? Nós vimos que o povo é chamado para trazer um óleo puro para o candelabro, nos mostrando assim a ideia de que manter a chama viva não é um esforço só individual, meu ou seu só, mas é assim um esforço coletivo, é um esforço da igreja contínuo, entendeu? E a participação de cada um é assim vital para a sustentabilidade das tradições e dos valores que o Senhor nos entregou através de seus princípios, das suas leis, dos seus mandamentos. E isso é muito importante. E aí a gente pode observar e concluir a diferença do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir para as demais religiões, porque normalmente a gente vê assim um templo, e neste templo a gente sempre vê nas outras religiões uma imagem daquele ou daquela que é cultuado. Mas a gente viu também em vídeos anteriores que um dos mandamentos de Deus nos diz para não fazermos nenhuma imagem e prestar culto a ela. Deus proíbe isso, porque toda e qualquer imagem, seja do céu, na terra ou abaixo da terra, é condenada por Deus. E no tabernáculo, Deus queria um lugar para colocar as tábuas do testemunho da lei, e estar tabernaculando, estar presente com o seu povo, já apontando o que estava por vir, para Jesus, para estar sempre conosco, né? E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. É incrível essa relação, porque Deus é tremendamente didático, gente. E quando a gente vai acompanhando essa leitura, a gente vai vendo, a gente observou nesses 3 capítulos agora, o cuidado de Deus. E o interesse dele que a gente faça tudo no mínimo detalhe. E respondendo a pergunta, aqui não existe aquela frase, o feito é melhor que perfeito. Isso a gente pode fazer com as nossas coisas, mas jamais para as coisas de Deus. É isso aí, o capítulo foi longo, mas dá para a gente refletir bastante como o nosso Deus é zeloso, como ele é detalhista. Nós temos um Deus de detalhes. É isso aí. Um beijo para você e vamos em frente. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 28 e descobrir quem Deus vai escolher como sacerdote. Tá bom? Até lá. Tchau. Fui. Lembra de curtir e vamos em frente. Tchau.